Olá, gente, tudo bem? Espero que sim. Para começar o vídeo, quero dizer que vai fugir bastante do conteúdo que normalmente posto, e que também conta mais como um desabafo. Mas antes, vou falar o motivo de ter um tempo que não postei nada. Primeiro, a minha internet caiu por 3 dias seguidos, e quando voltou, não tinha ideia de vídeo. Agora irei falar do que realmente quero dizer nesse vídeo. Vou avisar que ocorreu no dia 7 de abril, cerca de 1 da manhã. Eu estava assistindo TV na sala. Meus pais estavam dormindo já. Mas como eu queria dormir e não tinha tomado banho ainda, fui tomar. Tudo de boa até aí. Mas no meio ponto do banho, ouvi a porta do quarto dos meu pai abrindo. Em seguida, os passos da minha mãe, em direção ao banheiro que eu estava tomando banho. Eu já sabia que minha mãe ia brigar comigo pelo horário e eu estar acordado. Mas ao invés de ouvir ela brigando comigo, ouvi ela gritando meu nome e ela quase arrombando a porta do banheiro. Ela não conseguiu arrombar, mas começou a brigar comigo gritando e com eu imaginava pelo horário que eu estava acordado. Aí ela voltou ao quarto dela depois de brigar comigo. Poucos minutos depois, terminei o banho. E sinceramente, estava com medo de sair do banheiro, pois minha mãe com certeza brigaria comigo de novo. Detalhe. Eu tinha desenhado de canetinha no meu corpo antes, e estava para ver os desenhos mesmo com a roupa. Mesmo com medo, eu saí depois de ter me trocado. Fui no quintal colocar a toalha molhada. Quando era hora de ir para meu quarto, estava hesitando, com muito medo. Detalhe. Meu quarto fica do lado do quarto dos meus pais. Eu fui para meu quarto de forma mais silenciosa possível. Acendi a luz do abajur. E estava com tanto medo que qualquer movimento era uma grande hesitação. Quando eu ia fechar a porta do quarto, vi a porta do quarto dos meus pais abrindo. Em seguida, minha mãe, claramente bem estressada comigo. Fiquei com medo e me afastei uns 3 passos da porta. Minha mãe entrou no meu quarto e se sentou no puff do lado da minha cama. Ela começou a brigar comigo gritando, mas com a mão tão próxima de mim que eu estava com medo dela me bater. Até que ela viu os desenhos no meu corpo e gritou comigo alto demais, brigando comigo de novo. Ela me obrigou a tomar outro banho para eu lavar os desenhos pro meu corpo, mas ela me ameaçou, dizendo: "Se isso não sair, eu vou te bater bicinta." Então é bom que saía, tá entendendo? E eu tava até tremendo um pouco de tanto medo. Ela tava gritando tão alto que meus ouvidos até doeram, e a minha cabeça também. Então eu tomei banho de novo. Mas não, estava saindo os desenhos completamente. Então, usei algo que eu tinha para limpar as unhas do pé, para limpar os desenhos. Mas aquilo doía muito na pele e eu tive que esfregar com força. Minha pele estava vermelha já e quente. Estava doendo demais, mas era a única forma que tinha de limpar os desenhos. E consegui. Desliguei o chuveiro e minha mãe já mandou eu abrir a porta do banheiro sem esperar eu me trocar, para ver se tinha limpado mesmo. Então abri a porta ainda tremendo um pouco. Ela viu a pele vermelha e nem se importou. Ela brigou comigo de novo por ter desenhado no meu corpo e me ameaçou de novo, dizendo: "Durma tarde mais uma vez ou desenhe de novo na sua pele, que eu vou te bater de cinta." Tá escutando? E bem sobre meu pai nesse dia, ele também brigou comigo por ter desenhado no meu corpo. Ele tinha ouvido as ameaças da minha mãe e não se importou. Não falou sobre isso e nem fez nada sobre. Na hora de eu ir dormir, eu fechei a porta do meu quarto. Liguei o ventilador no 1 e deitei na cama, me cobrindo. Aquilo que aconteceu tinha me machucado tanto que chorei por horas. E claro, de forma mais silenciosa possível. Porque alguns de vocês devem saber que tenho medo de chorar perto de alguém, por isso choro escondido e em silêncio. No dia seguinte, eu acordei meio desanimado, e não me levantei ainda. Mas ouvi minha mãe na cozinha falando mal de mim para meu pai. Então, fiquei na cama. E quando me levantei, fui para a cozinha, pois estava com sede. Só que minha mãe brigou comigo de novo, e meu pai estava apenas tomando café da manhã, tranquilo. Minha mãe gritando e brigando comigo, e minha cabeça já estava doendo, e meus ouvidos também. No resto do dia, ela ficou me ignorando. E bem, esse foi o vídeo. E não esqueçam que isso ocorreu no dia 7 de abril. Agora, bye! Amo vocês, borboletinhas!